O tema que nos foi proposto para esta tarde, ele está contido no capítulo 154 do livro Fonte Viva, do Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier. E o conteúdo que o Emmanuel nos traz tem por referência, por sua vez, a carta de Paulo aos Romanos, quando ele diz a mesma coisa. Nenhum de nós vive só para si. A temática deste capítulo 154 do livro Fonte Viva, dentre outros objetivos, tem aquele de nos fazer refletir sobre a nossa presença no mundo, de nos fazer refletir sobre a nossa participação na construção e manutenção do mundo onde vivemos. E quando eu falo do mundo, não me refiro apenas ao globo terrestre, ao nosso planeta, ao mundo emocional em que vivemos, ao mundo familiar, ao mundo contextual, aqueles ambientes onde nós agimos e interagimos diuturnamente. Como está a minha participação nesses mundos? Eu estou contribuindo para a harmonia ou estou contribuindo para a desarmonia? De antemão, eu já lhes adianto que nenhum de nós é inerte nos ambientes onde vivemos. Todos nós contribuímos de alguma forma com o ambiente onde nós estamos inseridos. Então eu pensei aqui 4 situações que nos ajudam a entender a temática de hoje, para facilitar a nossa compreensão e a nossa reflexão. O primeiro dos conceitos que trago para nos ajudar a compreender a lição de hoje é da interdependência. Quando dizemos que não vivemos só para nós, está implícita uma interdependência entre todos aqueles que dividem o mesmo ambiente físico, que dividem o mesmo ambiente mental, e poderemos estender e dizer que a interdependência está presente em todos nós que habitamos o mesmo planeta. Porque as nossas interferências, quer seja no campo físico ou mental do outro, não depende apenas da nossa aproximação física. Nós podemos interferir no campo mental dos nossos amigos, dos nossos irmãos, onde quer que eles estejam, porque por intermédio do fluido cósmico, os nossos pensamentos atingem, geram efeitos onde quer que eles vão. Então, a nossa relação de interdependência é maior do que nós imaginamos. E aqui eu cito alguns eventos da nossa existência para nos ajudar a compreender essa interdependência, nos ajudando a fugir pouco a pouco do egoísmo que ainda jaz em cada um de nós. Para chegarmos a este mundo, precisamos de, a princípio, 2 irmãos nossos que nos aceitem na condição de filhos. Alguém que aceite ser a nossa mãe biológica,
precisamos e dependemos de alguém que aceite ser nosso pai biológico. E quando aqui chegamos e nascemos, ainda dependemos que eles nos alimentem, nos cuidem. E quando um pouquinho mais adiantados, precisamos de alguém que nos instrua, que nos ajude no processo educativo. Mais à frente, precisamos de alguém que nos dê a oportunidade do trabalho. Precisamos de alguém que nos aceite como companheiro, como companheira, para que possamos formar nossas famílias. E até no momento último da nossa existência, quando somos retirados do mundo físico pelo fenômeno da morte, dependemos de alguém que conduza os nossos restos mortais ao sepulcro. Uma relação pequena, apenas para que nós reflitamos sobre o nosso dever de gratidão para com todos aqueles que, de alguma forma, participam da nossa vida e da nossa existência. Descrevemos apenas alguns fatos para reforçar a necessidade de abandonarmos de vez pensamentos, atitudes e comportamentos egoísticos, porque a vida nos mostra a cada instante que nós não temos condições de viver só para nós. A interdependência é um fator inquestionável e inarredável da nossa realidade existencial. E isso, falando apenas daqueles que nos acompanham fisicamente, mas não podemos esquecer, não devemos esquecer, daqueles de quem dependemos, embora nem sempre tenhamos consciência, que são os nossos amigos desencarnados, nossos mentores, anjos de guarda, orientadores. Então, sempre que nós tivermos a pretensão de achar que somos completamente capazes de viver independentemente, devemos lembrar desta pequena relação de fatos que acabamos de descrever. Não nos referimos àqueles irmãos e irmãs incógnitos que garantem a nossa alimentação sobre a nossa mesa, que garantem os nossos meios de locomoção e tantos outros fatos da nossa vida diária que, sem esses irmãos para nos oferecer a sua contribuição, muito mais difícil seria a nossa passagem por este mundo. Então, diante de tantos benefícios que direta ou indiretamente recebemos, reflitamos sobre o que estamos fazendo para, de alguma forma, retribuir todas essas benesses, todos esses benefícios que recebemos diuturnamente, de forma a fazermos-nos pensar sobre a manutenção dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos egoísticos. Um outro fator interveniente na nossa existência, além da interdependência já comentada, é a relação de trocas entre nós. E podemos refletir sobre essas relações de troca, a começar pelas relações domésticas. O que recebemos dos nossos pais, o que lhe devolvemos, o que lhes oferecemos, o que recebemos dos nossos amigos, colegas, e o que lhes, o que recebemos daqueles irmãos incógnitos
e que nem sempre lembramos nem reconhecemos? Quantas vezes nós paramos diante do nosso prato cheio, na hora do almoço, e lembramos de agradecer a quem plantou aquele feijão que vai nos alimentar naquele momento? Quantas vezes pensamos em quem semeou aquele arroz? Quantas vezes pensamos naqueles que cultivaram aqueles alimentos que estão à nossa mesa? Quantas vezes tivemos o cuidado de, nessa relação de trocas, oferecermos uma prece, uma oração, para que esses irmãos incógnitos tenham a manutenção de sua saúde física, para que eles possam continuar plantando, semeando, produzindo, para que nós, aqui, tenhamos a oportunidade da alimentação. Nessa relação de troca, quantas vezes pensamos, consideramos, agradecemos aqueles irmãos incógnitos que, derramando suor, fustigados por necessidades inimagináveis para nós, em algum momento construíram os edifícios, as casas, os apartamentos, onde hoje nós podemos construir os nossos lares, criar nossas famílias, viver nossas experiências familiares. Quantas vezes paramos para agradecer a esses irmãos? Muitas vezes somos levados a pensar que o simples fato de termos contribuído financeiramente para a consecução desses benefícios, já estamos quite nessa relação de trocas. Mas aí eu pergunto, será que o simples fato de eu pagar pelo alimento que eu levo para minha casa, eu estou sendo justo, eu estou sendo contributivo nessa relação de troca que exige uma participação energética, mental, mais efetiva de cada um de nós? Será que tudo de que eu disponho nesta existência depende apenas da quantidade de recursos financeiros com os quais eu os adquiro? Ou será que nós devemos, além disso, considerar um pouco mais das nossas participações nas vidas desses irmãos que têm contribuído com a manutenção da nossa existência? Como espíritas, sabemos que antes de chegarmos a este mundo físico, uma série de procedimentos, uma série de compromissos foram assumidos durante o nosso processo de planejamento reencarnatório. E quantas vezes lembramos disso? Quantas vezes paramos para pensar quais os compromissos assumidos para esta reencarnação? Nós, que nesses tempos corridos, dedicamos quase que 100% do nosso tempo para a construção e manutenção dos nossos objetivos materiais. Dedicamos um tempo enorme e justo para as nossas atividades profissionais. Dedicamos um tempo razoável e justo para os nossos lazeres. Dedicamos algum tempo para as nossas famílias. Quando nós vamos ter um tempo para considerar a participação, a interdependência e a relação de trocas que envolve-nos muito mais, muito além das simples relações profissionais, familiares e sociais? Como espíritos, estamos imersos numa relação de interdependência muito maior do que esta que estamos considerando, observando as nossas relações sociais. Dificilmente, enquanto encarnados, vamos ter conhecimento, vamos saber da quantidade de irmãos que se dedicam
a nós, para que tenhamos uma existência mais pacífica possível, mais saudável possível, para que tenhamos relações mais estáveis possíveis. E quantas vezes lembramos deste fato que a doutrina espírita nos traz para agradecermos a esses irmãos? Porque a vida não é só correr atrás de bens, não é só correr atrás do sucesso profissional, não é só correr atrás do bem-estar que a evolução material, tecnológica pode nos oferecer. Como espíritos encarnados, e mais especificamente como espíritas, precisamos ter consciência de que as nossas relações de base, aquelas que nos sustentam, não só a existência, mas a vida, vão muito além das nossas relações interpessoais. Além da interdependência que temos uns dos outros, além das relações de troca que temos, muitas vezes a nossa revelia, muitas vezes sem a nossa consciência, temos também a nossa responsabilidade moral, que deve nos conduzir, tendo em vista o objetivo que nos traz a este mundo. Dia virá em que todas as nossas preocupações imediatas desaparecerão. Dia virá em que aquela rixa, aquele agravo com aquele colega, com aquele vizinho, não fará a menor diferença, não terá mais a menor importância. Mas as relações de interdependência que criamos, elas permanecerão por muito tempo. Então, quando elencamos essa sequência de fatos que compõem as nossas relações de troca e a nossa interdependência, é para que reflitamos sobre as consequências de tudo o que fizemos e que fazemos durante a experiência dessa interdependência e dessas relações. Aquilo que nós plantamos hoje, a amizade e a inimizade, o bem e o mal, tudo nos dará frutos futuros. Então, como espíritas, sabendo quem somos, de onde viemos e para onde devemos ir, conscientes desta realidade que é nossa, é natural, é necessário que reflitamos sobre tudo o que fazemos para que não tenhamos de novamente nos arrepender das escolhas feitas. Ninguém vive só para si, ninguém semeia só para si e ninguém distribui consequências só para si. E aí vem uma parte da nossa realidade, talvez a mais doída, porque quando nós tomamos decisões equivocadas e sofremos as consequências, é desagradável. Mas a consciência nos diz: você está colhendo o que você plantou. Agora, quando as nossas decisões, quando as nossas escolhas impactam negativamente na vida dos nossos entes queridos, a dor é bem maior. Você ver um filho, uma filha, sofrendo por consequência das tuas escolhas, dói mais do que a própria dor da minha escolha. Então, quando nós falamos da interdependência, da relação de troca e da responsabilidade moral, devemos dar um pouco mais de atenção às nossas relações mais próximas, que são as nossas relações familiares. Como está a minha convivência no meu núcleo familiar? Como está a minha relação de trocas e de responsabilidade moral com meus pais, filhos, cônjuges, irmãos? Já aprendemos
com a doutrina espírita de que os núcleos familiares neste planeta de provas e expiações se formam, na grande maioria dos casos, não por espíritos afins, mas se formam por espíritos que necessitam aparar arestas. São espíritos devedores entre si, que buscam, por intermédio da convivência próxima no seio familiar, aparar arestas do passado. Então, se nós estamos vivendo hoje uma situação desconfortável no seio familiar, lembremos disso. Não estamos juntos para sermos incondicionalmente felizes. Estamos juntos para sermos felizes no cumprimento das obrigações que nos trazem a esta experiência familiar. Para que possamos desenvolver nesse núcleo interdependente, nesse núcleo de espíritos necessitados de trocas mútuas, estamos imersos neste mundo familiar para que possamos eliminar erros pretéritos, desenvolvermos a nossa capacidade de perdão, desenvolvermos a nossa capacidade de ajuda para que possamos, no final deste périplo, atingirmos o quarto elemento que escolhi para a nossa reflexão, que é o nosso crescimento espiritual. Então, agora que está se aproximando o término da nossa fala, trouxemos para a nossa reflexão 4 fatores intervenientes nesse processo. Falamos de início na interdependência que temos uns com os outros. Somos seres interdependentes, nós dependemos uns dos outros. Comentamos a relação de trocas que existe entre todos nós. Sempre estamos oferecendo e recebendo algo. A questão é, o que estou oferecendo? Porque aquilo que eu estou oferecendo é o que vai determinar o que eu receberei como consequência da lei de causa e efeito no futuro. Comentamos também da nossa responsabilidade moral, assumirmos as nossas responsabilidades diante daqueles com quem mantemos interdependência e relações de troca. E eu citei como exemplo dessa responsabilidade moral, desde o agricultor que nos favorece o alimento, a mãe que nos concedeu o leite materno, ao pedreiro que nos concede a casa onde habitamos, tudo e todos são fatores intervenientes na nossa vida. E o que eu estou dando em troca para esses irmãos? Sugeri que para esses incógnitos ofereçamos pelo menos uma prece de agradecimento, que ofereçamos a esses irmãos que intervêm na nossa vida, sem que tenhamos consciência, pelo menos uma oração de agradecimento. E terminamos a nossa sequência com o crescimento espiritual, que é o objetivo maior que nos traz a este mundo, a essas experiências. Alguns, uma experiência mais dolorosa, outros menos, mas todos recebendo da natureza, recebendo de Deus, em última instância, as oportunidades de que precisa para que atinja esse crescimento espiritual. Então fica aqui a nossa sugestão de reflexão para que aproveitemos bem a oportunidade da nossa reencarnação. Espero ter contribuído, minimamente que seja, com o processo de autoconhecimento de cada um de nós. E para encerrarmos a nossa participação,
convido aqueles que se sentirem à vontade para fechar os olhos, para que façamos a nossa prece de agradecimento a Deus, acima de tudo, a nossa prece de agradecimento a Jesus por todas as orientações que nos deixou como instrumento para o nosso crescimento espiritual. Agradecemos a todos aqueles irmãos que, de alguma forma, contribuíram e ainda contribuem para que tenhamos uma existência pródiga de bênçãos, de paz, de saúde, de harmonia e de conhecimento, para que possamos, por intermédio deles, fazermos as melhores escolhas, para que saibamos plantar as melhores sementes e que no futuro colhamos todo o bem que desejamos. E que Deus, por fim, continue nos abençoando hoje e eternamente. Uma boa noite a todos.